E aí, pessoal? Quem é fã de uma boa aventura sabe que poucas histórias são tão grandiosas quanto as de Júlio Verne. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, literalmente, nos primeiros capítulos de 20 Mil Léguas Submarinas. Vamos desvendar juntos o mistério que parou o mundo, a caçada que mobilizou nações e a descoberta que simplesmente virou de cabeça para baixo tudo que se pensava sobre o oceano. Imagina só o cenário. Estamos em 1866. O pânico está se espalhando pelos sete mares. Navios de tudo que é canto do planeta começam a relatar encontros com alguma coisa. Uma criatura bizarra, gigantesca, com uma velocidade que, olha, era de outro mundo. Ninguém fazia ideia do que era, mas o medo era bem real e só aumentava. Bom, então, para começar a nossa jornada, vamos entender como esse fenômeno virou uma crise mundial. Como é que marinheiros, cientistas e até governos se uniram com uma única pergunta na cabeça: que bicho é esse que está aterrorizando os oceanos? E é aqui que o mistério ganha uma proporção absurda. Pensa bem, em apenas 3 dias, o tal monstro foi visto em 2 lugares a mais de 3.000 quilômetros de distância um do outro. E como se não bastasse, 2 semanas depois ele aparece no Atlântico. Essa velocidade toda era simplesmente impossível para qualquer animal conhecido na época. Parecia algo quase sobrenatural. Pois é, não era uma criatura qualquer. Ela deixava os navios a vapor mais rápidos comendo poeira, era maior que qualquer baleia já vista e, o mais chocante de tudo, tinha força e dureza para perfurar o casco de aço do navio Scotia como se fosse manteiga. Os cientistas e os marinheiros estavam de cabelo em pé. As características desse bicho desafiavam tudo, absolutamente tudo que a ciência conhecia. Com os acidentes se acumulando, o pânico virou geral. As rotas de navio que conectavam os continentes viraram rotas de perigo. O povo, consumido pelo medo, começou a pressionar. A mensagem para os governos era uma só: os mares precisam ser limpos. Alguém tinha que caçar e destruir essa ameaça, não importava o custo. E a resposta para esse clamor todo foi a criação de uma expedição que se tornaria lendária. Os Estados Unidos montaram a fragata Abraham Lincoln e juntaram uma verdadeira equipe dos sonhos. O comandante Farragut, um marinheiro que não tinha medo de nada, o professor Aronnax, que era simplesmente a maior autoridade do mundo em vida marinha, e Ned Land, um arpoador canadense que era uma lenda viva. O cara não errava um arremesso. A missão deles, uma só: achar e destruir o monstro. Então tá. Equipe formada, navio a postos, a maior caçada da história moderna estava para começar. O que eles não imaginavam é que, ao se aventurarem pelo Pacífico, o inimigo que eles iriam encontrar era algo que ninguém, absolutamente ninguém a bordo, poderia ter previsto. A bordo, o clima não era só de expectativa, não. Tinha um debate quente rolando que dividia a tripulação. De um lado, o pragmático Ned Land. Para ele, um homem do mar, um bicho de carne e osso, não podia furar aço. Ponto final. Ele era a voz da desconfiança. Do outro lado, o cientista, o professor Aronnax. Guiado pelos fatos, ele tinha uma teoria. Talvez fosse um narval gigante, uma criatura extraordinária sim, mas ainda assim um ser vivo. E o tempo foi passando. 3 longos meses no mar. O desânimo já tinha tomado conta. O comandante Farragut até deu um ultimato. Se não achassem 3 dias, eles voltariam para casa. A esperança estava no fim. E aí, bem no último momento, quando tudo parecia perdido, o grito do Ned Land rasgou o silêncio. O monstro tinha finalmente aparecido. O que veio a seguir não foi uma caça, foi quase um balé. A criatura não fugia, ela literalmente brincava com Abraham Lincoln. Dava voltas ao redor da fragata em velocidade máxima com uma facilidade que, olha, era de deixar qualquer um de queixo caído. De repente, soltava um brilho elétrico que cegava todo mundo e logo depois sumia nas profundezas como se alguém tivesse apertado um botão. Tinha algo de mecânico, de artificial naquilo tudo. Desesperado, o comandante Farragut mandou atirar. Um artilheiro veterano, famoso pela pontaria, disparou o canhão. A bala foi certeira, mas para o espanto de todo mundo, ela bateu na superfície da criatura, ricocheteou e caiu no mar. Foi como atirar numa parede de aço. O artilheiro, sem acreditar, só conseguiu dizer: parece que é blindado com chapas de 6 polegadas. A perseguição continuou noite adentro. A fragata se aproximou em silêncio da criatura que agora estava parada. Era a chance de ouro do Ned Land. O rei dos arpoadores lançou sua arma com toda a força do mundo. O arpão acertou em cheio, mas o som não foi de carne sendo rasgada. Foi um barulho alto, metálico, inconfundível. O som de aço batendo contra aço.
Atingido, o monstro reagiu com uma violência assustadora. 2 colunas de água gigantes varreram o convés, quebrando mastros, jogando marinheiros para o mar. Logo em seguida veio o choque, a colisão. E o nosso narrador, o professor Aronnax, foi pego de surpresa, arremessado por cima da morada e caiu nas águas escuras do oceano. Perdido no meio do oceano, o Aronnax é salvo pelo seu fiel criado, o Conseil, que pulou atrás dele. Logo depois, eles encontram o Ned Land. Os 3 à deriva, exaustos. E aí, eles acham um refúgio, se agarrando no casco da própria coisa que eles estavam caçando. E ali, flutuando em cima do inimigo, a pergunta final ecoa na mente deles. E a resposta veio de quem menos se esperava. O Ned Land, que já estava em cima da criatura, bateu com o pé na superfície. O som era oco, metálico. Ele olhou para o Aronnax e, com uma certeza assustadora, disse a frase que mudou tudo. O monstro que intrigou o mundo e aterrorizou os mares não era um ser vivo. Era uma máquina, um submarino. Ok, o mistério do monstro estava resolvido, mas um outro, muito maior, estava só começando. Os 3 sobreviventes são capturados e levados para dentro dessa máquina fantástica, onde eles vão conhecer o seu enigmático comandante. O homem que aparece na frente deles é alto, tem um olhar calmo, mas com uma intensidade que perfura a alma. Ele não é um pirata qualquer. As primeiras palavras dele são uma declaração de guerra contra o mundo. Ele rompeu com a sociedade e por isso não segue as regras de ninguém. Ele é um inimigo declarado da humanidade e os motivos, bom, esses estão bem guardados com ele. Ele se apresenta com um nome que viraria lenda. Nemo, que em latim quer dizer ninguém. Um homem sem identidade, sem passado. E ele dá um nome para o seu navio, o Nautilus. Com poucas palavras, a realidade aterrorizante se instala. Eles não são mais caçadores. Agora, são passageiros cativos no mundo do Capitão Nemo. Agora, dentro dessa maravilha da engenharia, eles estão cara a cara com o seu criador. E é aqui que o Capitão Nemo apresenta uma escolha impossível, uma barganha entre a vida e a morte, entre a liberdade e o conhecimento. A proposta do Nemo é brutalmente honesta. Ele atacou o navio dele sim, mas foi em legítima defesa. E agora que eles sabem do segredo, não podem mais ir embora. A escolha é simples: viver a bordo do Nautilus para sempre como prisioneiros, vendo maravilhas que ninguém nunca viu, ou ser jogado de volta no oceano por uma morte certa. É uma escolha entre a vida na prisão ou a morte. Mas essa liberdade a bordo tem um preço. Eles podem circular, observar tudo, mas com uma condição muito clara. De vez em quando, sem aviso e sem explicação, eles vão ser trancados nas cabines. E a condição mais pesada de todas, o sacrifício final. Eles precisam aceitar que nunca mais vão ver suas casas, seus amigos, sua vida antiga. E aí, o Capitão Nemo joga sua última carta, uma tentação feita sob medida para o professor Aronnax. Ele conhece o trabalho do professor, ele leu o livro dele. Ele oferece a Aronnax a oportunidade de uma vida, ver com os próprios olhos os mistérios do fundo do mar, aquilo que nenhum humano jamais viu. É uma promessa de descoberta, um apelo direto à alma de cientista dele. E assim, a gente termina a nossa análise de hoje com essa pergunta fundamental. Para o Aronnax, a promessa de conhecimento é quase impossível de recusar. Já para o Ned Land, perder a liberdade é intolerável. A história de 20.000 léguas submarinas é, no fundo, uma exploração dessa questão. Qual é o verdadeiro preço da descoberta? E o que a gente está disposto a sacrificar por ela?